gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, um assunto que surgiu na minha vida há 5 anos atrás, que é realmente sobre o futuro do capital humano, o futuro dos empregos, empregos do futuro, upskilling, reskilling, né, educação contínua e o que isso significa para você. Bom, só contando um pouquinho do background, né, de como esse assunto surgiu na minha vida em 2019, 2020, quando eu estava aqui em Dubai, fazendo o programa DBA que eu participei, a gente fez um projeto, meu grupo, um projeto de consultoria para o governo de Dubai, especificamente, né, para o Ministério da Economia, que na época era Departamento de Desenvolvimento Econômico, hoje mudou o nome. E a ideia principal é, Dubai queria entender quais políticas públicas deveriam ser desenvolvidas para que em 2030, 2035 e 2040, né, a cidade, o Emirado de Dubai estivesse bem posicionado para atrair os cérebros certos, ou seja, as pessoas com habilidades, para suprir demandas de empregos que não existem ainda. Ou seja, não sei se você sabe, espero que sim, se não sabe, sabe agora, né? Os Emirados Árabes Unidos e principalmente Dubai, ele requer muita mão de obra estrangeira. Mais de 80% das pessoas que moram e hoje trabalham aqui não nasceram e não são emirados. Ou seja, existe essa questão da demanda de trabalho muito forte e cada vez mais demanda de trabalho muito especializado. Ou seja, o país e principalmente o Emirado precisa se posicionar muito bem globalmente para garantir que as pessoas com habilidades que a demanda no mundo inteiro vão escolher vir para cá. Então, a ideia principal do projeto foi mapear quais serão esses empregos do futuro, quais serão essas habilidades do futuro e como, a partir de agora, já desenvolver políticas públicas para que no futuro, né, essas pessoas com esses perfis vejam Dubai e vejam os Emirados Árabes Unidos de maneira muito atraente. Problemas, né? Como que a gente vai saber quais são os empregos do futuro se eles não existem ainda? Então, para isso, a gente conseguiu mapear quais são essas macro tendências que estão acontecendo globalmente. Ou seja, as pessoas ainda estão deixando o campo. Existe a questão agora do climate change, ou seja, isso puxa o mercado, né, privado à inovação a zero, ou seja, zero emissão. Aí a gente começa o quê? Carros elétricos, ou seja, existe uma expansão do mercado em certas direções que são empurradas por essas macro tendências. Hoje as pessoas, né, têm menos filhos, a população de maneira geral está ficando mais idosa, está ficando mais velha. Então a gente conseguiu mapear essas macro tendências e depois a gente mapeou realmente quais são as novas tecnologias que estão surgindo, né, tanto inteligência artificial, quanto blockchain, quanto big data, IoT, né, Internet of Things. Então, muita coisa que está surgindo nos últimos anos e que também está surgindo aqui, está se expandindo e a gente, enfim, desenvolveu as políticas públicas, a gente desenvolveu várias ideias. É muito legal, na verdade, porque é uma coisa que a gente apontou um tempo atrás, foi implementada agora pelo governo, que é a inteligência artificial ser ensinada nas escolas como parte do currículo obrigatório, ou seja, isso já é uma realidade aqui. E ao me inserir, né, nesse ambiente, ao fazer esse projeto, a estar lá olhando os dados, realmente pensando junto do Ministério, né, junto com o governo sobre isso, eu consegui entender um pouquinho que o futuro do trabalho vai ser muito diferente dos nossos pais. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito que você soubesse. Gente, desde a minha primeira turma de mentoria, eu tenho uma mentoria sobre o futuro do trabalho. E eu tô, gente, antes de mapear o que você quer fazer na sua carreira, eu gostaria, né, de ajudar vocês a desenvolver esse modelo mental de que a forma como seus pais trabalharam não vai ser uma realidade para você. Então, muitos, não todos, mas muitos que estão me ouvindo, me vendo, conseguem ver tanto pelos seus pais, quanto, né, alguém da família ou alguém na sua realidade próxima que entrou num emprego, em uma empresa 20, 30 anos atrás e ainda está lá. E alguns ainda estão fazendo a mesma coisa. E muitas pessoas pegam esse modelo mental de, né, o trabalho ser algo estático, que você começou e fica fazendo a mesma coisa, tempos modernos, né, até o final, e acredita que essa realidade ou esse modelo vai servir para sua carreira. E muitas pessoas aí têm uma ilusão muito grande de que, nossa, o que eu escolher de faculdade vai definir o meu futuro. Não, vai definir o começo da sua jornada. Mas as pessoas esquecem porque o nosso cérebro não consegue compreender mesmo, né, essa mudança, que ela não é linear, que ela é completamente exponencial, que daqui a 10, 20 anos o mercado de trabalho vai estar muito diferente. E que muitas das coisas que até vocês, infelizmente, estão hoje estudando, estão se especializando, talvez nem existam mais. Talvez já estejam completamente, né, automatizadas.
Então, assim, eu gostaria de usar esse áudio e de conversar um pouquinho com vocês sobre essa realidade, te fazer pensar um pouco, te fazer pensar e observar essas macro tendências e o que está acontecendo agora. Então, primeira lição desse vídeo, né? O mercado de trabalho está mudando e vai estar muito diferente daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Isso é uma realidade que você não tem como escapar. O que a gente pode é observar essas macro tendências e entender quais são essas demandas que estão surgindo no mercado e aí sim começar a fazer uma decisão. O que eu quero aprender e o que eu quero me especializar um pouco mais, o que eu posso, né, fazer uma pequena mudança no que eu já sei para que eu possa suprir essa demanda. E neste caso específico, isso se chama upskilling, né? Up, acima, skill, habilidade. Ou seja, você já sabe fazer alguma coisa, você já está inserido no mercado, você já está inserido em alguma atividade, mas você entende que talvez um novo software está vindo, uma nova maneira, né, de fazer algo e você resolve, opa, eu vou colocar essa habilidade acima, né, das que eu já tenho e agora eu me posiciono bem para continuar fazendo isso que eu estou fazendo. Então, isso é upskilling e isso a gente vai continuar fazendo pro resto da nossa carreira, tá? Justamente por ela ser mutável, por tudo estar realmente mudando de uma maneira muito acelerada, completamente diferente dos nossos pais. Agora, quando a gente fala de reskilling, a gente fala de você pivotear completamente e de você estar, de repente, 10 anos inserido numa carreira e você vê uma oportunidade, às vezes por decisão própria ou às vezes você ser empurrado, né, realmente por causa de automação, ou realmente parar de haver espaço no que você estava fazendo, e aí você tem que desenvolver habilidades completamente novas, por esses reskilling, né, de novo, e isso é algo que também a gente vai enfrentar na nossa carreira, e na verdade muitos já estão enfrentando agora sem nem perceber. Muitos que me escutam estão estudando ou recém-formados e já entenderam, já estão sentindo, não vou dizer a batata assando, mas já conseguem sentir no ar que precisam começar a entender sobre inteligência artificial, que consigam tentar realmente compreender um pouco mais, não só como utilizar as ferramentas já disponíveis, mas quais, de repente, são as ferramentas que estão surgindo que vão me deixar talvez não tão importante na minha empresa ou no meu setor de maneira geral. Então, eu queria trazer para vocês também uma notícia que pode ser muito dolorosa se você resistir, ou pode ser uma grande oportunidade se você abraçar ela completamente, que essa ideia de educação contínua vai ser uma realidade na nossa vida. Não existe mais essa ideia que nem os nossos pais, que você estudou uma vez, você adquiriu um certo nível de habilidade, você entra numa empresa e você faz a mesma coisa, e é isso. Não. A gente vai precisar acompanhar esses novos tempos, ou seja, não é mais sobre fazer faculdade, entrar no mercado de trabalho e parei de estudar. Claro que essa educação contínua, ela não é apenas, tá, na educação formal. Então, muitos de vocês já estão vendo a realidade da necessidade de alguns cursos específicos ou de algumas certificações que te ajudam, né, na sua jornada. Tem mentorandos que querem ser Project Manager, eu falo, cara, vamos pensar num PMP, vamos pensar em alguma certificação, né, que faça sentido, mas mais pra frente isso vai continuar acontecendo. Novas certificações vão surgir também. Outra coisa que é interessante, até a própria maneira como a gente aprende. Muitos de vocês talvez não sentem mais a necessidade, talvez de maneira óbvia para você ou ainda não, de fazer certos cursos. Antes, lá atrás, se você não sabia Excel, as pessoas sentiam uma necessidade de, eu preciso fazer um cursinho de Excel. Eu ficava lá 10, 20 horas, né, estudando do básico e tudo. Hoje em dia, muitas pessoas já não veem muito sentido. Não é melhor tecnologia, né, de transferência de conhecimento, um curso gravado de 20 horas sobre uma habilidade técnica. As pessoas já entram, por exemplo, numa inteligência artificial, no ChatGPT, e explicam, cara, eu tô com esse problema na minha tabela, o que eu faço? E dá a resposta. Ou seja, hoje já existem novas maneiras de adquirir esse conhecimento técnico. Mas também trago para você uma excelente notícia que eu acho, pelo menos para mim, que com toda essa tendência que está acontecendo, ambientes como o meu, da minha mentoria, se tornam muito valiosos. Por quê? Isso é uma coisa que eu já estou observando agora e eu já trago para você, não só, né, entre na minha mentoria. Com certeza, gente, o convite está feito. Mas fica muito, muito ligado sobre não só a importância de ter mentoras no caso, mas também sobre você participar de certos grupos. Por quê? Com tanta informação disponível de maneira tão aberta, né, é excelente, mas muitas pessoas ficam perdidas, primeiro de tudo. Né? Existe essa grande ideia de quanto mais oportunidades ou quanto mais opções você tem, mais você fica paralisado.
Então existe toda essa ilusão, né, da escolha, que a gente acha que quanto mais escolha melhor, mas na verdade não, né? Depois de um certo número realmente vira um pouco prejudicial porque você não sabe como tomar uma decisão. E além disso, pensa só, hoje nós temos uma vaga, né? Vamos pensar no LinkedIn. Muitas pessoas conseguem pegar a vaga, a descrição, colocar no ChatGPT, colocar o seu currículo e utilizam isso e falam, nossa, fiz a melhor application, né? Meu Deus, sou perfeito. Mas imagina do outro lado, os recrutadores recebendo praticamente a mesma coisa, tá muito óbvio que foi utilizado, ou seja, deixa de ser uma vantagem realmente comparativa. Agora, quando você tá dentro de grupos ou quando você tem mentores e existe esse networking, existe essa troca, você não só consegue, né, diminuir tudo, meu Deus, quantas oportunidades, quantas coisas, você começa a entender, nossa, estão falando disso, vou correr atrás, nossa, e você começa a trocar com outras pessoas e você começa a aprender de outra maneira, você também tem o poder do networking de pessoas realmente te ajudando, de pessoas te indicando. E hoje em dia, com as pessoas tão viciadas no computador ou no celular e tudo tão digital e com tantas, né, ferramentas, ela acha que dá conta sozinha, mas ela fica sozinha no meio de uma multidão com todo mundo sozinho, completamente separado, e isso não é benéfico para você. Então, assim, além de toda essa questão da educação contínua, eu realmente te peço para pensar mais quais são os grupos que você está inserido. Quem são essas relações que você está nutrindo e que vão abrir portas para você, não só portas físicas de oportunidade, mas portas de conhecimento. Cara, eu fiz isso, é assim que eu aprendi, é isso aqui que me trouxe, em vez de você estar lá no mar de nem saber às vezes o que perguntar, nem sei como aprender. E olha que diferente você poder ter uma conversa com alguém e ter essa troca e aprender de uma maneira muito mais profunda também. Então, sim, né, estamos agora começando a entender ou começando a sentir algo que mais de meia década atrás, né, eu pude estudar, pude trabalhar com isso, e fica muito urgente para vocês lembrarem, né, o futuro vai ser diferente do passado. 2, vou ter que estudar para sempre, vou ter que estar não só upskilling, mas provavelmente também reskilling algumas coisas na minha carreira. Minha carreira não vai ser linear, isso é uma coisa que já é para trazer, espero, um acalento, apesar de entender que pode trazer um pouco de incerteza, um pouco de medo para as pessoas, né? E 3, nutra a sua rede. Tenha pessoas, mentores, né, sem dúvida, mas não só isso, assim, realmente comece a fazer parte de círculos que estejam estudando, que estejam fazendo coisas que você quer fazer, que você quer estudar, porque muita da novidade ou muito realmente das informações até do que você precisa estudar, do que você precisa entender, vão vir desses círculos, vão vir dessas pessoas que estão inseridas nos lugares e que estão vendo as coisas acontecerem, que já estão mapeando essas mudanças e que podem passar esse conhecimento para você. Então fica aí, né, o meu pedido, por favor, né, pense sobre isso, comece a estudar um pouco mais, tenha mentores, faça minha mentoria, sem dúvida será muito bem-vindo. Eu adoro falar do futuro, realmente, do mercado de trabalho, o futuro do capital humano. Assim, tem muitas ideias muito loucas acontecendo, né? Hoje mesmo eu tive um encontro com uma mentoranda minha que ela é Project Manager. E ela é de SaaS, né? E eu tava falando muito que eu ouvi um podcast semana passada sobre como que o futuro de SaaS tá meio certo, mais ou menos, tá? Mas como que realmente hoje em dia tem essa ideia, né, das empresas voltadas à automação e inteligência artificial realmente estão muito mais do futuro do que SaaS. Ela falou, nossa, eu vi um projeto de uma certificação que surgiu essa semana para Project Manager que falava exatamente disso. E eu falei, eu sei, eu consigo ver o que está acontecendo agora. E é um pouco aquela coisa que parece lento, mas daí tudo acontece de uma vez só. E eu realmente acredito que esses próximos meses, esses próximos anos, assim, vão ser muito importantes para sua carreira, mas ouso dizer que 2025 ainda. Então não fica para trás, observa essas coisas, tenta entender um pouco mais, né? Faça parte de grupo, entre na minha mentoria, né? Porque eu tenho certeza que vai ser muito importante. Não só para sua carreira no médio e longo prazo, mas para você fazer escolhas assertivas agora que vão te posicionar bem e realmente, né, vão garantir que você tá realmente com escolhas para o futuro e não com medo, sem saber nada e ficando para trás. Muito importante. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, me avisem que eu falo mais. Eu adoro falar sobre isso. Muitas ideias acontecendo, gente. É uma coisa que eu leio
muito, é realmente acima das minhas grandes paixões, né? O futuro do capital humano, o futuro do trabalho. Até essa foi uma das razões que eu fui ano passado para a ONU, né? No Summit do Futuro. Muita coisa também, gente. Participei de uma reunião lá sobre inteligência artificial com os governos da África e tinha a mulher do OpenAI. Foi uma loucura. Enfim, tem muita história para contar, gente. Não quero que esses vídeos sejam longos, mas se você quiser saber mais dessas coisas, me avisa, por favor, que vai ser um prazer continuar criando conteúdo sobre isso e continuar falando sobre isso. E fica o convite para você fazer a minha mentoria também. Ela começa dia 22 de junho e vai ser importante. Se puder, faça esse investimento para você, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar muito. Muita gratidão e vejo você no próximo áudio/vídeo. Tchau, tchau, gente!